Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos à família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da nova Era Dourada. Se você está aqui é porque quer saber a verdade, você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a nova Terra. Por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na Terra e nos mundos interdimensionais, porque nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. Atualmente, este mundo está passando por uma transição. Isso afetará a atual revolução da comunicação e será a causa da atual revolução da comunicação, dependendo de como você vê as coisas. Para definir a revolução da comunicação, estou falando sobre a maneira como mudamos rapidamente nossos meios de comunicação por meio de dispositivos inteligentes e mídias sociais. Este fenômeno parece antigo, mas na verdade existe há menos de uma década, tornando-se realmente a norma nos últimos 4 anos. Isso permitiu que as pessoas se comunicassem de uma maneira que antes não era possível e, apesar das falhas óbvias dos dispositivos inteligentes e das mídias sociais, permitiu que as ideias circulassem como nunca antes de diminuir os graus de separação entre as pessoas. Os 6 graus de separação é um conceito de 1929 de Frigyes Karinte, que diz temos apenas 6 passos entre nós e qualquer outro ser vivo no planeta. Bem, devido à revolução da comunicação, esses 6 graus provavelmente estão mais próximos de 2 ou 3. Se eu olhar para minha própria mídia e rede social, sou membro do Conselho da Federação da Esfera Terrestre, embaixadora da luz, viva da Terra e muito importante em minha lista de amigos. Muitas das pessoas com quem colaborei estão na verdade vivendo na luz. Na Terra, sou da América do Sul, do Brasil e consegui com relativa facilidade me comunicar com pessoas que seriam consideradas conhecedoras da verdade, da luz verdadeira, por meio de uma simples introdução no Facebook. Isso tudo é novo e algo que não existia apenas alguns anos atrás. Eu vejo isso como uma razão mais global e racional para o que muitos descreveriam como um despertar espiritual em massa. Muitas pessoas estão sendo expostas a ideias que não estavam disponíveis antes ou escondidas em pequenos bolsões do mundo para apenas alguns verem. Uma das palavras da moda que circulam relacionadas ao despertar espiritual é entrar na quinta dimensão, transição de 4D para 5D, ou seres da quinta dimensão, e isso é algo que eu gostaria de discutir neste ponto. O que é a quarta dimensão? A maneira mais fácil de visualizar a quarta dimensão é começar com as dimensões inferiores e ir subindo. O início é um ponto singular, que não pode ser visto sem cima, sem baixo, sem esquerda e sem direita. A primeira dimensão deste ponto singular é quando ele se estende e tem 2 pontas, o que chamaríamos de linha. Esta é a dimensão da largura. A segunda dimensão é quando você adiciona 4 dessas linhas juntas, fazendo um quadrado, para que você tenha a largura e a altura. Então a terceira dimensão é quando damos a profundidade ao quadrado. Isto é o que chamaríamos de cubo. Esse princípio funciona para qualquer forma, mas o quadrado foi dado como uma representação visual simples de se imaginar. Até agora, todas as dimensões descreveram o espaço. No entanto, a quarta entra nos reinos do tempo e um objeto se movendo no tempo. Esta ideia foi falada em meados de 1700 por José Louis Lagrange, e posteriormente trabalhada em 1854 por Bernard Ehrman e em 1880 por Charles Waddington. Em 1908, Hermann Minkowski apresentou um artigo chamado Espaço e Tempo, que se tornou a base para as teorias da relatividade especial e geral de Einstein. Gostaria apenas de dizer que o que estou falando não é totalmente compreensível, pois lida com matéria fora de nossa capacidade de visualização. Portanto, você tem que trabalhar com isso sabendo que não pode imaginar o conceito, mas apenas tentar imaginar o que ele poderia ser, para dar outra representação visual. Vocês são seres de terceira dimensão, mas vemos em segunda dimensões. O que quero dizer com isso é que as coisas parecem planas aos seus olhos, mas se as aproximarmos ou as afastarmos, a forma e o tamanho mudam. Se você olhar para uma bola de futebol, por exemplo, ela se assemelha a uma forma bidimensional,
que muda de tamanho dependendo da proximidade dela, de nós, e a profundidade dessa forma é vista apenas devido à luz. No entanto, assim como na imagem abaixo, se você a vê de uma perspectiva tridimensional, o tamanho permanecerá o mesmo e você poderá ver a bola inteira, simultaneamente. Portanto, quando você começa a se mover para a quarta dimensão, você está falando sobre o movimento do tempo e do tempo em um sentido espacial. Isso é algo a que também estamos vinculados. No entanto, a quarta dimensão não está para dar outro visual. Imagine, um ser de primeira dimensão só seria capaz de se mover para a esquerda e para a direita. Um ser de segunda dimensão para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Um ser tridimensional para cima, para baixo, esquerda e direita, para frente e para trás. Isso significa que um ser de quarta dimensão seria capaz de ver para cima, para baixo, esquerda e direita, para frente, para trás e todos os ângulos simultaneamente. Nesta dimensão, tudo representaria a verdade real, o tamanho e, como mencionei anteriormente, isso não é necessariamente algo que você possa visualizar totalmente. Você precisa ver na experiência para entender. Um ser da quarta dimensão é teoricamente algo que já vive fora de nossas antigas leis conhecidas de tempo e espaço. Eles também não estariam vinculados ao tempo da mesma forma que nós, o que significa que o tempo não seria uma linha com um ponto inicial e final, mas mais como uma espiral na qual eles estariam no centro. Como um exemplo, um ser de quarta dimensão seria capaz de ver ambos os lados de uma parede simultaneamente, seria capaz de se mover no tempo. Usando sua lógica, como seres da terceira dimensão vêm em segunda dimensão, faria sentido que apenas um ser da quinta dimensão seria capaz de ver o tempo como um todo. Isso explica muito bem porque um ser de quarta dimensão não seria detectável usando meios de rastreamento de terceira dimensão. Por exemplo, se um ser de terceira dimensão entrasse na primeira dimensão, onde apenas a largura é visível, o ser de terceira dimensão seria visível apenas na largura, significando que apenas uma fatia desse ser apareceria para o ser de primeira dimensão e em certos ângulos, nada apareceria na primeira dimensão. É verdade que as dimensões superiores podem ter dificuldade para se comunicar com as inferiores. As pessoas costumam dizer que se existissem tais seres e estivessem tentando fazer contato, por que não o teriam feito? Mas eles estão, só que você não tem os meios para entender isso. Um bom exemplo é se um ser humano tentasse se comunicar com uma formiga, você poderia facilmente se tornar visível a partir de sua compreensão do mundo. Você poderia até mesmo guiar a formiga ou pegá-la e forçá-la a ir em uma direção específica, mas a formiga pode não saber que há alguma forma de vida manipulando seu movimento. O mesmo acontece quando um ser superior se comunica de uma forma que você não consegue compreender. Um exemplo disso seria a mudança do clima, para tentar mudar a maneira como você age. Isso pode ser concebido como uma forma clara de comunicação, que não estamos entendendo completamente. O que é sincronicidade, e como os dois se relacionam? Sincronicidade é quando uma série de dois ou mais eventos tem uma relação significativa entre si, o que muitos chamariam de uma coincidência, mas uma coincidência com significado. Esses eventos costumam ser recorrentes, como ver o relógio às 12h12 todos os dias ou ver o mesmo animal repetidamente. Como isso poderia se relacionar? Poderíamos argumentar que, na verdade, todos fazemos parte do mesmo organismo. Ou seja, um corpo humano contém células. Essas células poderiam ser vistas como separadas. No entanto, elas realmente fazem parte do DNA do corpo humano. Se você pegar essa lógica e aplicá-la ao planeta e além, poderá nos ver apenas como células singulares em um organismo maior. Com base nessa lógica, poderíamos argumentar que somos células de um ser de dimensão superior e, da mesma forma que geralmente desejamos o melhor para nossos corpos e mentes, esses seres de dimensões superiores provavelmente desejam o mesmo para nós. Sem estar vinculada ao tempo, uma sincronicidade pode ser simplesmente uma comunicação de uma versão de nós mesmos para nós mesmos, tentando explicar o que precisamos fazer para avançar nesta 4D para 5D transição. Com todo cuidado e amor incondicional. Fonte: Eveline Albuquerque. Se gostou do vídeo,
Deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos. Gratidão por assistir, deixe seu like e compartilhe, volte sempre.